Esse vídeo, ele talvez seja o complemento, não, complemento não, o antônimo, o inverso de um vídeo que foi falado sobre pessoas profissionais que não representam suas profissões, né? Naquele vídeo foi falado sobre quando a pessoa é uma mau profissional e isso acaba denegrindo a imagem da profissão em si, né? Tipo, quando um político é ruim, então nós acabamos achando que todo político ele é ruim. Então, nesse vídeo nós falaremos sobre, eu vou colocar o título é ruim porque ele vai ser, bom, vou colocar dessa maneira aqui. Todas as pessoas são ruins, logo o Samuel é ruim. Então é um conjunto. Isso não é algo certo de se fazer, né? Nós mesmos, eu, você, qualquer pessoa, acabamos por diversas vezes rotulando, né? Criando um tipo de estereótipo, talvez. Por que me veio trazer esse vídeo? Eu estava, acho que até repousando um pouco, e aí eu tive uma sensação de como deve ser ruim quando algo de ruim acontece com a gente, né? Então, por exemplo, eu tive um sócio, né? Um sócio que eu ajudei, ensinei desde quando ele era meio... Ele não é tão mais novo do que eu, mas eu ensinei para ele tudo. Eu apresentei a informática para ele, né? Ele vinha na minha casa, ele achava interessante. Conheci ele na Igreja Católica, e ele tem vários irmãos e tudo mais, e ele, aí de tanto ir em casa, porque ele achava interessante computador, naquela época computador era algo muito raro, e pois bem, eu acabei ensinando ele, e ele se tornou um grande amigo, né? A gente conquistamos muitas coisas juntos, e ele acabou indo mais para o lado do marketing, e eu acabei ficando com a parte de programação em si mesmo. Ele sabia como tudo funcionava, né? Ele seria mais um analista, vamos chamar assim, exatamente isso. Um analista que podia entender, compreender tudo mais. Estou só verificando a câmera, eu acho que eu estou muito para o lado esquerdo ou direito. E então e com isso fomos conquistando algumas coisas. Mas, pois bem, nós nos tornamos sócios em quase todos os trabalhos, né? Ele trazia trabalho para eu fazia o trabalho, ele recebia o dinheiro e dividia comigo. Só que aí, o que aconteceu? Com o tempo, né, o ser humano, e lógico, estamos nesse mundo para aprender, né? Ele acabou fazendo um grande trabalho, me chamou, ele estava em outra cidade, eu fui até lá, fiz o trabalho, e ele, ao invés de me pagar, ele acabou pegando o dinheiro e reinvestindo em outro projeto. Eu virava para ele e falava, mas, poxa, como que você vai fazer uma coisa assim? Não, mas agora vai fazer isso. Eu, como eu tinha outros trabalhos também no próprio local onde eu estava trabalhando com ele não. Ele tinha uma estrutura, eu estava morando nessa estrutura do trabalho, fazia os trabalhos para ele, mas também tinham outras empresas de agência de publicidade que tinham no próprio prédio, então eu acabava ajudando, trabalhando em outras empresas. Foi uma época muito interessante. Foi lá em Campinas até. E sou grato a esse meu sócio, porque nenhuma pessoa, a pessoa tem defeitos, mas também tem os seus talentos e tudo mais. Bom, mas o que aconteceu?
Nessa parte aí de ficar reinvestindo as coisas, desse dinheiro, né? E aí ele acabou, numa dessas, né? Infelizmente, acabou perdendo todo o dinheiro. E eu acabei ficando na mão, né? Lógico. E foi muito triste, foi muito chato, porque eu sei que a gente não pode colocar o dinheiro em primeiro lugar com tudo mais. Só que aí em seguida veio um outro projeto que ele pediu para eu fazer e eu acabei não fazendo para ele porque não, não era interessante para mim, né? Eu tinha acabado. Isso perdurou durante o ano. Pois bem, o que aconteceu? Eu tô explicando tudo isso para vocês compreenderem que nesse título desse vídeo, o que estamos levando em conta é quando não é uma coisa assim que a gente vai rotular de uma hora para outra. Não, nesse caso havia fundamento, né, de, poxa, né, o meu sócio fazer uma coisa assim, não se deve, isso não pode, não, não é concebível, né? Então, mas isso quer dizer que todos os sócios são assim? Então, isso me entristeceu bastante, né? Já o perdoei e tudo mais, mas também não quero mais fazer sociedade com ele, né? Nós sabemos disso. Até coloquei um post hoje numa rede social dizendo que está até na Bíblia, né? Tem nas escrituras sagradas isso daí, que quando perdoamos uma pessoa, isso não quer dizer que tenhamos que conviver com ela, né? Então, jamais. Se você quiser conviver, tudo bem quanto a isso, mas tome cuidado. A pessoa, quando comete um tipo de problema, é mais suscetível a ela fazer ou não. Temos que sentir se o coração dela está puro e tudo mais, mas se não sentirmos, então é melhor se afastar. Pois bem, então todos os sócios são ruins? Não, lógico que não. Por que eu também estou falando isso daí? Por causa de traumas, né? E eu não tenho nenhum trauma assim de algo que ocorreu, né? Teve um acontecimento um pouco mais forte que aconteceu numa cidade que eu estava, mas eu soube superar isso. Eu também na infância tive um outro trauma também, mas eu também soube superar. Mas, assim, tem pessoas que têm trauma. Eu posso ter um trauma, você, qualquer pessoa. E quando o trauma ocorre de um acontecimento muito forte, a pessoa acaba tendo um tipo de... O próprio corpo, né? Não vamos nem falar tanto da mente, o próprio corpo ele se autoprotege quando ele acredita que aquela mesma situação irá ocorrer com uma determinada pessoa. O que não é uma verdade, nós sabemos disso. Porque nem todos os homens são ruins, né? Nesse exemplo, se todas as pessoas são ruins, o Samuel é ruim, né? Então não pode generalizar, né? Tudo isso daí. E só que para uma pessoa que tem às vezes um trauma é complicado. Tive uma amiga, mãe de uma amiga minha, na realidade, que o trauma dela era elevador. Ela não podia subir. Eu tinha um escritório num, num prédio muito interessante na minha cidade natal e eu estava com o meu escritório grande, amplo, móveis, todos bonitos, computadores, tudo hiper organizado. Eu tinha o maior prazer de mostrar para as pessoas, principalmente as amigas, o meu local de trabalho. E quando elas iam lá, se sentiam muito bem, eu tratava sempre muito bem elas. Era o meu segundo lar. Às vezes era mais que o meu lar, porque eu dormia muitas vezes lá, de tanto que eu gostava. Sinto muito falta daquele meu espaço. E ficava numa região bonita, num prédio bonito, com todo atendimento, toda a infraestrutura. Tinha uma internet excelente.
né? Na época não eram todas as pessoas que tinham banda larga dessa maneira, então, pois bem. E ela não podia ir, por quê? Porque tinha que pegar o elevador. E o elevador não, ela não tinha um trauma. Ela congelava. Quando eu levei ela lá e ela parou na frente do elevador, ela congelou. Eu não conseguia. Se eu encostasse nela e falasse para ela entrar no elevador, ela acho que morreria. Porque, e tudo bem, né? Pessoas têm. Então, essa parte de generalizar, né? Tipo, relacionamentos também, né? Eu toda vez que eu me relaciono com um programador de computador, porque eu tive um casamento com um programador de computador e a pessoa foi abusiva comigo, por exemplo. Então, agora todo programador, só de eu lembrar a palavra programador e ver, já acaba ocorrendo isso. Eu tive uma decepção com uma namorada. Quem nunca teve, né? Na minha infância. Infância não, eu já tinha meus 18, 19 anos, 20 anos. E ela era do meio médico, né? E ela... Bom, pois bem, eu vou falar para vocês, não é um trauma, né? Mas quando uma pessoa, eu acabo estando em algum lugar e a pessoa vira para mim e fala, eu sou médica, eu sou enfermeira, isso já me dá incrível, né? Parece que é automático. O corpo ele já se retrai, já não que lembre de todos os detalhes, né? Mas parece que eu acho que um trauma é mais ou menos isso, né? O corpo reage dessa maneira. Então, o que não é uma inverdade, né? Mas eu acabo não dando continuidade nem na conversa. Pois bem, nesse vídeo, então, nós pudemos ver alguns exemplos, né? Sobre todas as pessoas são ruins. Logo, o Samuel é ruim. Logo, você é ruim. Logo, qualquer pessoa é ruim. Não, não é bem assim. Nós temos que ponderar a respeito, né? Temos um exercício do Krishnamurti que ele mostra isso muito bem, né? Quando você tem um tipo de trauma, alguma coisa assim, o que você faz? Você vai para um canto, né? Antes de dormir, alguma coisa, e olha e traz a cena, o problema. Eu sei que isso é uma dor muito horrível, porque eu já fiz isso, mas você traz a pessoa, o sentimento, o momento, e olha bem de frente, mas sem julgar, sem condenar. Só olha, como se fosse um telespectador, e olha toda a cena. Não se envolva com a cena. Só olhe. Tente pegar todos os detalhes, todas as coisas e todos os ângulos, né? Se for uma coisa muito triste, procure não entrar na situação, só olhar para ela como se fosse uma terceira pessoa. E aí, quando olhar todos os detalhes, não condene. Simplesmente pense em outra coisa, levante, vai tomar um copo d'água. E dessa maneira, quando vier novamente algum tipo de situação parecida, o próprio cérebro ele não irá marcar como algo que foi triste, foi importante, no caso. Que aquilo não fará mais diferença. Porque, primeiro, que aquilo já foi. Segundo, que não podemos condenar. Quando condenamos, nós carregamos um peso. E aí esse peso fica sempre junto com a gente. Toda vez que for encontrar um programador, vai lembrar e vai lembrar do peso. E vai ficar com esse peso na cabeça. E isso aí vai acabar destruindo
de repente, um momento, um sentimento, uma oportunidade de estar com alguém legal. Então, nesse vídeo, acredito que seja isso. Que possamos sempre lembrar que não podemos condenar, rotular as pessoas como um conjunto. E, mais uma vez, terminarei o vídeo como terminei no vídeo anterior. Cada pessoa é um universo. E cada pessoa é única. E isso é o que faz com que o ser humano seja extraordinário. Gratidão, gratidão, gratidão.